ao Ed News na TV, aqui na AltV. Estamos retomando o projeto, o Ed News que foi precursor com o programa de televisão já há muito tempo também na AltV. E agora replicando também no site do Ed News, né? Muito bem-vindos. Conosco hoje, para reestrear o programa, o Walter Longo, um grande colega de muitos e muitos anos. Walter, obrigado por você ter vindo. Obrigado a você, Toninho. Um prazer estar aqui com você. O Walter é mentor, né, de estratégia e inovação do Grupo Newcom, que reúne várias agências, entre elas a Young Group, e agora numa nova missão. Ele está presidindo a Grey, né, uma grande agência do grupo também, WPP, e esperamos que você obtenha grandes resultados. Na verdade, em todo segmento que você passou, você marcou muito e foi de muito resultado, né, Walter? E se bem que a gente, vamos dizer assim, performance passada não garante desempenho futuro, né? Grande verdade. Mas vamos tentar fazer o possível para que as pessoas, vamos dizer assim, tenham na Grey mais uma opção realmente importante, poderosa na área de propaganda no Brasil. Ela é uma espetacular rede de agências criativas do mundo inteiro, né? Vamos tentar fazer com que o Brasil, de alguma forma, represente ela muito bem. Ótimo, legal. Mas para a gente aquecer a nossa conversa, Walter, é uma oportunidade muito boa. Primeiro porque nós estamos falando para o mundo inteiro, né? A internet tem essas vantagens, né? A gente às vezes esquece. Não estamos nem falando só Brasil, e eu tenho certeza que vários brasileiros lá no exterior, né, estão nos acompanhando, né? Mas o mais legal é que a gente também vai hospedar depois no Ed News, né, esse programa que vai ficar para o tempo futuro. Para sempre. Para sempre. Esse é outro, né, conceito que a gente também esquece em internet, mas que não pode esquecer. Deus me livre, não pode esquecer mesmo. Então, para fazer um pouco de registro, Walter, conta um pouquinho como é que você entrou nesse negócio. A tua carreira, puxa, a gente vai comentar, sempre de sucesso, mas como é que você entrou na área da comunicação? Bom, na verdade, eu comecei quando vim de Recife, meus pais moravam em Recife, eu vim de Recife aos 19 anos, e para conseguir me manter em São Paulo, fazer cursinho para faculdade, etc., todo o emprego que eu tentava sempre pagava menos do que o custo do cursinho, vamos dizer assim, ainda tinha que me manter. Então, eu pensei naquele momento que vendas poderia ser um tipo de atividade que, apesar de não ter nenhuma experiência, eu poderia conseguir me manter em São Paulo e tal. E então, comecei minha vida em vendas. Na área de vendas, né, eu acabei, de alguma maneira, me especializando em falar em público, porque eu comecei a ver que para eu ganhar dinheiro suficiente para me manter, eu precisaria fazer vendas no atacado e não no varejo. Então eu promovia palestras e nessas palestras eu acabava, de alguma forma, vendendo muito mais, vendendo um pacote de pessoas e não apenas uma pessoa. Desse processo de falar em público, etc., eu fui convidado pelo Roberto Mui Laerte, que você conhece muito bem, para me associar a ele numa empresa de comunicação. E lá foi a minha entrada no setor de comunicação, onde eu fiquei muitos anos. Depois essa empresa foi vendida para o grupo do Henri Maxud. Dessa empresa do Henri Maxud, nós nos especializamos em produção de TV junto com a TV Cultura, e aí eu entrei então na área de entretenimento, onde fiquei 7 ou 8 anos produzindo grandes eventos, festivais de jazz, festivais de rock, etc. Uma das empresas que eu atendia na área de eventos, não é, e de patrocínio era a MPM. Então, quando eu cansei desse mercado de música, de shows, etc., e disse a eles que eu não iria mais atendê-los nessa área de patrocínio, eles me convidaram para entrar na propaganda. Então, eu entrei na propaganda via MPM, na época a maior agência do Brasil. Né? E de lá foi uma carreira sempre de agência para agência, com uma saída durante um bom tempo, quando eu fui presidente da TVA. Também era um cliente da Wunderman, que era uma das agências que eu era presidente, e nessa TVA, então, eu pude entrar mais no ramo que você conhece muito bem, que é o ramo da televisão. Sim. Então, fizemos a TVA durante muitos anos, a MTV, mais posteriormente lançamos a DirecTV, a HBO, a ESPN, enfim, todo esse ramo da hoje madura, mas naquela época nascente indústria da TV por assinatura. E depois de algum tempo nesse segmento, o Roberto Justus me convidou para voltar para o Grupo Newcom na área de publicidade, e de lá para cá eu estou já há bastante tempo nesse segmento novamente de agência de propaganda ou de empresa de comunicação. Muito legal. Bom, só fazer um reforço aqui, eu já assisti algumas palestras do Walter, agora eu já entendi onde ele aprendeu, porque são fenomenais, não percam, viu? Quando tiver uma palestra do Walter, não importa o tema, né? Mesmo que seja ameba, ele vai falar muito bem de amebas, né? Então, mas é muito legal, e também saber que você hoje está num grupo que representa o maior grupo de comunicação em termos de investimentos, né, no Brasil. Há mais de 12 anos, o maior comprador de mídia desse país, né, um grupo grande, e claro que é um grupo que, além de grande, está crescendo, né? Tanto que a última
aquisição para o Grupo Nilcon é exatamente a Grey Brasil, que passou a fazer parte do Grupo Nilcon agora no mês passado. E a gente percebe também, não, Walter, um movimento internacional, né, de aquisição e de fusões, né? Como é que você vê isso? Porque a briga em termos de veículo de comunicação, vamos colocar, ainda é uma briga restrita, é regional, porque há uma série de impedimentos legais para que grupos estrangeiros não atuem 100% no mercado. Está mudando, mas ainda não. Agora, em comunicação não, né? Propaganda é 100% internacional. De certa maneira, a propaganda, vamos dizer assim, está apresentando o mesmo fenômeno que ocorreu em muitos setores do Brasil. O Brasil não se internacionalizou, mas ele se desnacionalizou. Né? Grandes segmentos de atividade, antes na mão de empresas brasileiras, acabaram passando a fazer parte de grupos multinacionais. Então, o fenômeno na propaganda está ocorrendo porque em todas as áreas da economia isso também ocorre. Pega a indústria automobilística que inteira virou internacional e assim por diante. Todos os segmentos estão assim. Agora, uma coisa que aconteceu também na propaganda é que as fusões às vezes têm a visão de uma concentração para uma otimização de recursos. E a propaganda precisava tomar providências para reduzir custos, transformar custos fixos em custos variáveis, ganhar uma massa crítica que permitisse, não é, você ter uma otimização e uma maior eficiência. E esse fenômeno, claro, hoje é responsável por essa verdadeira, vamos dizer assim, diáspora de marcas que todas estão se aglomerando em torno de grandes grupos de comunicação. Isso é um fenômeno, eu acho, definitivo. E se eu olhar hoje, não existe mais praticamente nenhum grupo nacional ou agência nacional. Claro que há exceções, mas houve um processo de desnacionalização. Se isso é bom ou é ruim, o tempo vai julgar, né? Com certeza. Agora, você tocou no aspecto da globalização, né? Hoje em dia, automóveis ou serviços ou o mercado financeiro, tudo globalizado. O que ainda não é, e é uma teoria que eu tenho muito interessante, é o da mídia, né? Um negócio de $1 trilhão por ano, né? E que ainda, globalmente falando, e que ainda não tem, assim, uma condução como é no caso da propaganda, né? Mas a razão de né? não ter ocorrido, pelo menos a sensação que eu tenho, é porque é um arcabouço jurídico que protege muito a propriedade nacional, né? Então não é porque o mercado não percebeu ou não se interessou. Ele se interessaria caso o arcabouço jurídico permitisse. E eu particularmente acho que não seria mal a internacionalização também na área de mídia. Acho que é uma questão de tempo, inclusive. Acho até que recentemente, o ano passado, se mudou a Constituição brasileira para o canal a cabo, que você conhece muito bem, terrestre, muito. Pudesse ser 100% capital estrangeiro. E conseguiu-se, mudou-se a lei. Conseguiu-se, né? Mas com 8 ou 10 anos de atraso. Concordo. Porque no momento em que a indústria internacional do cabo estava já numa maturidade e as empresas queriam se expandir e não tinham como nos países de origem, elas estavam ávidas por colocar capital no Brasil. E aí havia esse garrote jurídico que não permitia. Agora que as empresas de cabo do mundo inteiro têm uma nova área de investimento, que é a área da web, da internet, da rede de banda larga, portanto todos os recursos dele estão investidos no próprio país, aí nós abrimos para que o capital estrangeiro viesse, e ele veio pífio, pequeno, né? Reduzido em relação ao potencial que poderia ter havido 8 ou 10 anos atrás. Você falou uma coisa que também, eu sei que é do teu domínio, mas é bom a gente repercutir um pouco, que me impressiona essa nova fase da televisão. Nós tivemos uma fase lenta, que foi a TV aberta, né? O VHF, depois o HF, ainda a TV aberta, depois TV por assinatura, terrestre e por banda KU, né? Exato. Por satélite. Mas agora uma empresa internacional pode investir só no conteúdo, né? No caso da Netflix, né? Que o governo está querendo até cobrar impostos, mas cobrar como impostos? Ele não precisa investir em infra, né? É isso, o Brasil padece de uma legislação que está sempre atrasada em relação à realidade ou à oportunidade. Isso em muitos setores, e o nosso não foge a isso. Então, nós seguramos o desenvolvimento da TV a cabo durante muitos anos, não deixamos que ela se expandisse com investimento estrangeiro maciço que estava interessado. E agora que a internet, de alguma maneira, já está granjeando atenção, tanto do mercado publicitário quanto da audiência, aí nós abrimos. Mas aí, ao abrir, as empresas não estão mais com a mesma avidez que estavam naquela época. Portanto, é uma indústria que está crescendo organicamente, mas não por causa dos investimentos estrangeiros. E, claro, eu diria que uma Netflix ou
todas as possibilidades que a TV passou a oferecer de sincronicidade, de assistir o que quer, a hora que der vontade, isso veio para ficar e é um enorme complicador para o modelo de negócio da TV por assinatura tradicional. Com certeza, tanto que nos Estados Unidos já estão caindo 2,5 milhões de assinantes de TV por assinatura, porque não precisa mais. Agora é importante a gente reforçar, né, Walter, que até então a gente assistia TV via internet num computador, ou num iPad, ou num laptop, mas agora nós estamos falando de Smart TV, né? Onde você liga a TV com aplicativos, né? A gente já há bastante tempo, toda a tendência começa sempre nos early adopters, ou nas pessoas que adotam precocemente alguma tendência, né? Então, vamos dizer assim, há muitos anos a gente já assiste internet pela TV, mas ainda não havia um volume de equipamentos e um preço acessível que permitisse essa pirâmide, vamos dizer, preencher. Agora você tem fórmulas muito baratas de você assistir o que quiser de internet na TV, na televisão da sala, na televisão grande. Isso então traz um tipo de uso da internet que sem dúvida vai ser um enorme concorrente à TV tradicional. Com certeza. Aí eu acho que o que preocupa um pouco, você mesmo disse que nós avançamos bastante no lado da publicidade, né? E hoje somos competidores internacionais, né? Estamos falando agora há pouco ainda de Cannes, deste ano, né? De 2013, onde o Brasil ficou com 115 leões, foi um recorde histórico e ganhou o GP, o Grand Prix de Titanium, que é um case espetacular. Então eu acho uma coisa de uma correlação complexa, ou seja, enquanto a publicidade brasileira evoluiu muito, o veículo ainda está tentando se encontrar, mas ainda aparentemente há uma dificuldade do uso da publicidade dentro dessas mídias não convencionais. Vamos chamar de mobiles, vamos falar de YouTube, ou seja, de virais, né? Como é que você vê o papel da publicidade? Até porque não tem remuneração, né? Vamos dizer assim, a publicidade evoluiu muito graças à competência de algumas empresas de mídia no Brasil, dos quais eu daria com ênfase, vamos dizer assim, a marca da Rede Globo, que realmente profissionalizou esse setor, a Editora Abril, né? Quer dizer, nós tivemos verdadeiros impérios de comunicação que, através de um trabalho extremamente profissional, trouxeram para a propaganda brasileira um profissionalismo que permitiu sua evolução. E hoje a propaganda brasileira pode ser comparada a qualquer uma do mundo e com vantagens. A gente realmente tem uma propaganda de primeiro mundo no país. Muito em função disso. Agora, entre eu ter um modelo de negócio, que é o que foi estabelecido nos últimos 60, 70 anos, e entrar numa nova fase da mídia mundial, numa fase mais, vamos dizer assim, de mídia sincronizada com os interesses das pessoas, de uma mídia mais espalhada, menos concentrada, de uma mídia menos broadcasting, mais interativa. O que está acontecendo é que nós ainda não descobrimos o novo modelo de negócio desse novo momento, né? A gente chama momentos como esse que o mundo está passando, Toninho, de Tesseract. O Shel Silverstein cunhou esse termo, que ele diz o seguinte: há momentos na história do mundo quando o que é velho já não serve mais e o que é novo ainda não funciona como velho nas mesmas condições, né? A gente teve esse processo na época da Renascença, quando os valores feudais não mais serviam para explicar o mundo e nós entramos numa verdadeira crise de identidade do mundo. Nós tivemos esse mesmo problema durante a Revolução Industrial, quando os artesãos não conseguiam competir com a produção em massa, mas a produção em massa também não conseguia tornar a demanda estável e quebrou tanto empresas, indústrias grandes quanto artesãos, até que surgiu o modelo de negócio através da propaganda e do marketing. E agora nós estamos enfrentando, de certa maneira, mais um Tesseract, que é esse momento onde a audiência ou o interesse do público na internet está subindo pelo elevador e os anunciantes pela escada, né? Ou seja, há uma defasagem. E a conta também não fecha, né, Walter? Porque uma coisa é você falar de um anúncio numa novela das 21 ou no Jornal Nacional de valor altamente representativo. E outra coisa é você falar valores de veiculação de internet, né? Então, talvez o drama esteja exatamente nos valores, porque ninguém está conseguindo na internet converter o faturamento que você converte numa mídia tradicional. Porque a gente tende, quer dizer, quando a gente lançou a televisão, Toninho, você não é dessa época, eu talvez seja. Acho que nem nenhum de nós. Eu me lembro que a gente começou a aplicar na televisão os mesmos modelos de negócio do rádio.
A gente criou a Garota Propaganda, a gente tinha intervalos e comerciais de 3 minutos, a gente pegou o rádio e botou uma imagem nela. E todo o modelo de negócio era muito parecido. E claro que a TV demorou para pegar, porque nós estamos com o modelo de negócio anterior. Quando nós lançamos a TV a cabo, nós também começamos a simular a TV aberta. Tanto que a TV a cabo até hoje apresenta intervalos comerciais, inserções de vinhetas e chamadas. É o mesmo padrão da TV aberta. E quando surgiu a internet, nós revivemos o billboard, ou o cartaz, ou o outdoor, que a gente começou a botar bannerzinhos, achando que as pessoas iam prestar atenção quando você passa na rua. Ou seja, a gente tende, quando tem uma mídia nova, a trazer os velhos modelos de negócio para essa nova mídia. E por isso ela não funciona durante um bom tempo. Mas é evidente que existem outras formas de você atuar na internet e que serão descobertas ao longo do tempo e que, sem dúvida, veio para ficar e veio para incomodar muito as mídias tradicionais. Né? Perfeito. Bom, você estava me lembrando o Alvin Toffler também, né, na terceira onda, porque ele também dizia essa questão, né? Ou seja, quem está no padrão antigo quer mantê-lo, né? E quem está no novo quer que mude, né? Então, dá um certo conflito. Você tocou num ponto muito legal, Walter, essa história da televisão, né? Então, houve um momento no começo que ela não sabia direito ainda fazer seu conteúdo, mas o anunciante queria participar um pouco mais desse processo. E naquela época me parece que o espaço era tão grande para poder ser trabalhado que o veículo permitia. Claro. E a Procter & Gamble, em busca, né, de desenvolver um contato maior, um contato maior com a dona de casa, afinal de contas estava lançando a máquina de lavar roupa, precisa ter um sabão em pó, não em pedra, né? Claro. E aí ela foi descobrir no México, no rádio, né, na radionovela, e adaptou ela, a Procter & Gamble, o produto que você bem lembrou. Até hoje o gênero novela não é novel nos Estados Unidos, chama-se soap opera, ópera do sabão. Isso. Né? Até muitos americanos, a gente conversando, eles nem lembram, nem sabem que veio do uma. Que essa é a origem. Que essa é a origem. A pergunta é, Walter, estaríamos de volta nessa fase do soap opera? Ou seja, o anunciante poderia agora começar a trabalhar o conteúdo dessa mídia que é o VOD, que é o Video On Demand, ou até o próprio cabo. O que você acha disso? Então, Toninho, interessante que você esteja perguntando isso, porque hoje de manhã eu tive uma reunião exatamente falando sobre isso, sobre o conceito de branded content, né? Ou seja, da mesma forma que quando a TV surgiu, marcas como a Procter & Gamble, os produtos da Procter & Gamble, se aliaram e se associaram numa aliança estratégica com a TV para a produção de conteúdo, isso já está ocorrendo muito na internet. Nós chamamos isso na internet de Private Label Media, ou seja, empresas, marcas, produtos estão virando mídia. Ou seja, hoje as empresas estão vendo que dentro da internet, ou nesse mundo digital, estão podendo virar um canal de televisão, estão podendo virar produtores de documentários, estão podendo virar produtores de séries, de novelas. E hoje, quando a gente fala, olha, hoje no Brasil, apenas 10% do investimento em mídia feito na internet é uma das grandes miopias. E por que isso? Porque a gente está considerando nesses 8% ou 10% os banners que eu coloco em portais, as propagandas que eu faço na internet, mas não está considerando todo o enorme volume do link patrocinado do Google, que não faz parte dessa estatística, e que é muito grande, que cresce cada vez mais. Em segundo lugar, toda a produção de empresas que colocam o seu conteúdo dentro da internet. E aí é muito dinheiro que está sendo investido na internet. Portanto, o dinheiro hoje investido na internet é muito superior ao que as estatísticas demonstram, de 8% a 10%. Ele pode já estar, no mínimo, no dobro disso. E o que está acontecendo? Infelizmente, para quem trabalha na mídia tradicional, esse dinheiro está sendo investido diretamente pelos próprios anunciantes, algumas vezes sem participação alguma de agências, né? Mas o pior, ou melhor, depende do ponto de vista, né? Estão competindo pela audiência e pela atenção do telespectador com os veículos de comunicação. Você pega, por exemplo, hoje um canal Lego mundial, o canal Lego hoje tem uma produção de conteúdo, uma qualidade de conteúdo que compete com o Cartoon Network e Nickelodeon. Sim. Ou seja, é uma marca que resolveu entrar e que tem um revenue stream, eu tenho uma receita hoje dentro desse conceito. Então, não somente chega até o público dele, mais do que isso, é capaz até daqui a pouco estar descobrindo modelos de negócio de ganhar dinheiro a partir daquela audiência. Fantástico. Bom, você tem tanta razão nisso que às vezes nos assusta ou impressiona. Basta você ver às vezes numa Smart TV que ela virou
um canal de mídia, ou seja, se você quiser botar teu aplicativo lá, você tem que negociar com a Samsung, com a LG, com a Sony, ou seja, ela virou uma empresa de mídia. Agora, também muito bem observado, eu vejo o movimento, por exemplo, da Coca-Cola, aqui no Brasil inclusive, com a Coca-Cola fm.com.br. É uma rádio hoje, web, até porque ela está migrando para mobile, né? Todos sabemos disso, ainda mais com 4G chegando, mas ela é uma dona de uma rádio, né? Ela já não é um anunciante da rádio, né? E seguramente pode até vender anúncios, né? Exato, e como ela, você tem empresas que estão investindo em centros de convenções que tenha marca, estão investindo em locais de eventos, evento é uma mídia, e tem muita empresa que está fazendo seus próprios eventos, tem muitas rádios e muitas revistas hoje. Quantas vezes você tem hoje o Custom Publishing, a revista que é produzida por uma marca? Centenas. Então, as marcas entenderam que uma das formas, uma das opções, antigamente havia quase que uma corrente que era assim: o anunciante precisaria anunciar um produto, chamava uma agência, essa agência falava com a mídia, essa mídia falava com o consumidor. Esta corrente foi quebrada, virou alguma coisa viral, espalhada, onde o anunciante às vezes produz o próprio conteúdo, né? E dentro dessa visão, cabe às agências de propaganda um novo papel, que é o papel de sermos mentores e consultores das empresas da melhor forma de atingir os seus consumidores, seja através da mídia tradicional, seja através da nova mídia, ou seja através da produção de mídias proprietárias. Excelente. Depois eu quero que você me explique um pouco e que ajude a dividir teu conhecimento com o público e eles aprenderem um pouco esse caminho. Eu sei que você está bem avançado, mas é tão verdade o que você está dizendo, do conteúdo, né? Customizar a revista é uma coisa mais fácil, né? É, sim. Customizar agora uma rádio, né? Ou botar um name rights numa rádio, ou customizar um programa de televisão, ou uma emissora de TV é mais complicado. Mas você precisa ter apoio de alguém, porque alguém já fez na revista, não é isso? Mas mais do que isso, não é só o apoio para produzir ou para fazer, é principalmente a definição do que deve ser feito. Ou seja, qual é a missão daquele produto, daquele veículo, daquele canal. O que aquele canal vai se propor, o que ele defende, né? De que forma a marca vai se integrar àquele conteúdo sem agredir o telespectador ou leitor. De que forma, porque veja bem, enquanto na propaganda, quanto mais exagerada a presença da marca, mais ela chama atenção. Eu diria que no branded content, no entretenimento, no advertainment, o que nome você coloque, quanto mais sutil e adequado entrar aquela marca, mais eficiente será. Então é quase que uma escola inversa, vamos dizer assim, que a gente está tendo que aprender. Você tem razão, eu até convido os internautas a acessarem 2 sites, ou dar uma busca no YouTube, principalmente no BMW Filmes. BMW Filmes é 6 ou 7 filmes de 8 minutos que a BMW fez há 10 anos atrás. Ela acabou ganhando, nos 50 anos de Cannes, o primeiro Titanium, né? Era pura produção, né? Com os maiores diretores de cinema do mundo, não tinha veiculação, né? E me chamou a atenção porque trabalhou o conteúdo de uma forma diferenciada mesmo, né? E a gente lembra da BMW, apesar de 10 anos atrás, pela qualidade, que sem dúvida foi muito notável, mas também pelo pioneirismo, porque hoje mais de uma centena de marcas que eu me lembre, que eu vejo, já estão produzindo séries, documentários, chamados documercials, e isso está tudo na internet. É impressionante, com audiências de milhões, hein? Porque hoje, inclusive, através do YouTube, você tem a condição de disponibilizá-lo num canal onde a própria divulgação já ocorre. Com certeza. E eu queria voltar também, mais agora recentemente, ao Festival de Cannes, no qual nós conseguimos o Titanium, né? Da comunicação integrada, e o vencedor foi Dove, que também não era um anúncio, era também um tema desenvolvido até pela WPP, né, pela OGV, do grupo de vocês, né? Você acha que nós já estamos nesse caminho mesmo? Ou seja, quem vai fazer essa função na agência? É o mídia? É o planejamento? É o criativo? Ou é todos eles juntos? Como é que a agência vai se virar ciente de que você já tem esse caminho para a gente dividir com os internautas? Perfeito. Eu acho que, vamos dizer assim, agências têm que alterar todos os processos como a gente sempre trabalhou. O presidente de uma agência hoje não é mais o presidente que a gente conhece, quem manda não é mais a criação, o atendimento, o planejamento, quer dizer, o verdadeiro dono da agência, o proprietário dessa agência, ou aquele que no fundo é responsável por tudo acontecer, chama-se Big Idea ou a grande ideia. E essa grande ideia pode vir às vezes numa ideia de mídia, às vezes numa ideia de produto, às vezes numa ideia de inovação, às vezes numa ideia digital, não importa. O importante é que a grande ideia tem que ser gerada dentro da agência e a partir dela, ela tem que ser nutrida por todos os departamentos. Porque uma ideia boa
só é boa realmente quando ela vira realidade. Então, ter uma grande ideia que ao mesmo tempo seja criativa, interessante e pertinente, porque ter grande ideia é simples. Sim. O duro é ser uma ideia pertinente que responda a uma necessidade. Né? A gente tem normalmente ideias que são uma solução em busca de um problema. E normalmente Cannes é um pouco isto, por isso a gente tem que olhar Cannes com um certo cuidado. Eu não estou nem falando se tem fantasma ou não tem fantasma, mas a maioria das coisas que ganham um prêmio em Cannes normalmente são uma solução em busca de um problema. Ou seja, o cliente não tinha esse problema, a gente criou a solução e aí tenta achar o problema, ver se encaixa nele. Em muitos casos, é a solução, o problema em busca de uma solução. Então, as agências já são hoje campeãs em criar e ganhar prêmios com uma solução em busca de um problema. Nós precisamos treinar o nosso pessoal a repensar o modelo da agência para passar a criar problemas, a solução para resolver problemas que os clientes efetivamente tenham. Dentro dessa visão, eu diria que talvez seja hoje o nosso maior desafio. Ou seja, como a gente vê, a gente fala assim, por que toda essa qualidade que eu vejo em Cannes eu não vejo quando eu ligo a TV da minha casa? Ou quando eu abro a revista? Por isso, porque nós estamos sendo muito competentes em criar para depois descobrir quem é que precisaria dessa criação, quando na verdade nós precisamos ser pertinentes para criar algo para quem precisa daquilo e que aquilo seja uma solução, uma resposta a uma necessidade, a um problema. E essa eu acho deve ser o nosso próximo desafio. Muito bom. Você tocou num tema chave crucial, que eu acho que nós vamos discutir bastante também. O anunciante já fala muito no ROI, né? No Return on Investment. Você acha que nós vamos realmente passar a responder por esse resultado? Porque às vezes a gente fala, olha, a propaganda constrói, né, o share of mind, o awareness da marca, o market share às vezes não é problema do publicitário, o problema às vezes é de preço, distribuição, concorrência. Você acha que a gente vai entregar esse ROI e se envolver nessas outras áreas? Eu acho que não tem como a gente não se envolver em resultado. Agora, não necessariamente o resultado deva ser quantificado, às vezes pode ser mensurado. Um dos mais graves equívocos que a gente está assistindo hoje na relação cliente-agência é uma obsessiva preocupação em quantificar e uma despreocupação em mensurar. E mensurar é muito mais importante que quantificar. Ou seja, nós estamos entrando num momento perigoso do marketing que a gente chama de mate-marketing, onde se eu tenho 400 mil likes, significa que eu estou indo bem. Não significa que você está indo bem. Entendeu? A diferença entre... Pode ser até um robozinho fazendo isso. Não só um robozinho, pode ser até que muita gente deu like, mas até que ponto aquele like efetivamente significa uma maior atratividade da marca. Eu posso fazer promoções para gerar fãs para a minha página Como é feito, do Facebook. Então eu estou dizendo assim, pago até, então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado que pessoas estão querendo me dê números. A gente está dando números, mas não necessariamente esses números que quantificados parecem ser um sucesso, na verdade mensurados no sentido mais amplo, estratégico, se transformam em realidade. Entendeu? Muito bem colocado. E isso tem outra coisa que nos preocupa, que é essa área que assim, nós passamos a ser comprados pela maioria dos nossos clientes, anunciantes, pela mesa de compras, não mais uma decisão de marketing. O procurement passou a assumir a negociação. Sempre que o procurement entra na negociação, primeiro eu acho que é extremamente válido porque nós temos que passar por um choque de eficiência em propaganda. Então, ponto. Isso é verdade. E eu acho que, no fundo, o procurement passou a assumir alguns momentos esse processo de decisão porque nós, entre aspas, não nos preocupamos durante algum tempo, se fizermos exame de consciência, com a real eficiência da propaganda. Então, nada a comentar ao contrário. Mas a gente tem que tomar cuidado para que esse processo de negociação não valorize em demasia a quantificação, o desconto, o preço, o volume de likes, e sim, faça parte do processo de decisão a mensuração de resultados, objetivos estratégicos, uma visão mais a longo, a médio e longo prazo, porque isso, no fundo, é o que vale para a marca. Excelente. E você foi, mais uma vez, muito feliz nessa colocação. Eu acho, claro, a área de compras da empresa tem realmente um direito de ter o seu commodity. Mídia commodity. Se é GRP, TRP, dá para medir. Não dá para medir outras questões, como você colocou, mas algumas até dá. Né? Eu acho que é bom estar junto, né? Não impedir. Falta outra coisa que eu gostaria que você comentasse. Nós, quando surgiu mais efetivamente a internet, essa que a gente trabalha, há 10 anos atrás, ela é bem mais antiga que nós sabemos, mas
nós começamos a criar empresas paralelas, né? Ou seja, eu sou a agência A e eu tenho a minha agência B digital, que é separada, né? Como que você está vendo isso? Você vai integrando o processo contínuo? Assim, um dos aspectos que o mundo digital trouxe para nós é a chamada efemeridade. Todos os conceitos que a gente sabe acabam ficando antigos muito rapidamente. Qualquer conceito, né? E se a gente não aprender a viver nesse mundo que, em vez de uma pista de boliche, virou um fliperama, se a gente pensar em jogos ou esportes, vamos dizer assim, né? Se a gente não entender que as coisas mudam e são inesperadas e mudam radicalmente e rapidamente, a gente não vai entender esse mundo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente entender é que esse mundo é efêmero, né? E dentro desta efemeridade, as coisas realmente se alteram. E ao se alterarem, não significa que é ruim, significa que está diferente simplesmente, né? E dentro dessa visão, eu diria o seguinte, uma das coisas mais antigas que existe hoje é uma agência digital, se você pensar no conceito. Com certeza. Não é? Por quê? Foi obrigado a existir a agência digital porque as agências insistiam em continuar analógicas. Mas ao surgir a agência digital, ela também vai ficando anacrônica, não analógica, mas anacrônica. Por quê? Porque as pessoas não querem soluções digitais, querem soluções. Integrando o digital, o experiencial, o analógico, integrando tudo. Então, da mesma forma em que houve a necessidade do surgimento de agências digitais, está havendo a necessidade agora do dessurgimento ou da integração da agência digital com a própria agência de propaganda que a gente conhecia. Não podemos separar o digital do resto das mídias, como não podemos separar o outdoor das outras mídias. É uma forma de você se relacionar com o público, é mais uma alternativa de chegar ao seu público. E tem que ser concebida embaixo do guarda-chuva da Big Idea, e a Big Idea é que tem que gerir e dirigir todas as ações, sejam elas analógicas, digitais, experienciais, de ativação, ou o que seja. O cliente, estou imaginando nesse processo o cliente te ouvindo, né, a gente discutindo com os anunciantes, ou via aba, ou caso a caso, ele já está preparado para isso, Walter? Eu percebo que com a relação publicidade e anunciante está muito tensa, né? O anunciante tem feito algumas pressões. Você acha que é por um momento de não conhecer para onde vamos, ou uma falta de estratégia, porque a gente está muito ligado ainda a comissionamento, né? Veiculação remunerando a agência. Como você vê o cliente nesse papel? Então, eu acho que o cliente está exigindo uma maior eficiência. Segundo, está atônito como nós, publicitários, com o que está acontecendo no mundo, com as mudanças, com a evolução tecnológica, vamos dizer assim, com as mídias disruptivas que estão surgindo. Então, ele e nós estamos atônitos. E a tendência que a gente teria de ficar um em cada lado do balcão é muito ruim para o negócio como um todo. Quer dizer, nós precisamos dar as mãos para os anunciantes e juntos desbravarmos esse novo mundo. Se a gente não fizer isso junto, nós não vamos, nem do nosso lado, nem do deles, encontrar a eficiência que a gente já pode usar. Eu brinco muito dizendo o seguinte, muitas empresas estão em busca de armas digitais, tanto agências quanto anunciantes. Na verdade, o que vai fazer diferença no modelo de negócio de cada um de nós não são as armas digitais, é a alma digital. É a capacidade que nós teremos de realmente introjetar dentro da gente a alma digital que o mundo hoje está oferecendo. E que significa mudanças estruturais na forma de gerir, de se relacionar, de remunerar. Temos que mudar o negócio. Temos que mudar juntos, entendeu? Não adianta a gente continuar querendo que o modelo de negócio anterior prevaleça. A gente vai poder prevalecer por algum tempo, mas com perda de eficiência. Quando a gente aprendeu todas as respostas, mudaram as perguntas. Mas nós temos que responder essas perguntas. Não adianta agora a gente continuar respondendo, né, aquilo que hoje não é mais a pergunta. Perfeito. E a gente precisa só alertar também a todos nós, né, o mercado em geral, que em 2016 a TV sai do ar, né, a VHF, né? Talvez um pouquinho mais para frente, talvez até um pouquinho antes, né? O governo quer antes por causa da Copa, né? Porque a TV tem que sair do ar para entrar o 4G nos 700 MHz, né? Como também as emissoras AM querem ficar do lado das FM. Nos Estados Unidos já foi aprovado e aqui o Ministério da Comunicação, a Anatel, a ABERT também já se acertaram, ou seja, uma sobrevida para o AM, né? Toninho, a grande verdade é que aquilo que a gente tinha abundante, que era o espectro de frequência, hoje é uma das coisas mais raras e ao mesmo tempo mais desejadas que existe, né? Houve uma explosão de necessidade de comunicação e
o espectro de frequência é uma coisa finita. Então, essa briga por um pedacinho daquele espectro vale muito, vale milhões, bilhões hoje, né? Bilhões. E antigamente era, vamos dizer assim, uma coisa que a gente nem sabia da importância que isso teria. Muito legal. Bom, eu espero até que faltam... Eu acho a data 2020, né? 2020 perto, quem sabe a gente até façamos juntos aí um grande evento, se Deus preparando, quiser, porque são só 7 anos, né? Mas imagina que em 2020 tudo que a gente está falando aqui, outra história, né? Quer dizer, já deve ter passado por até outra etapa. Walter, estamos quase encerrando o programa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o personagem Walter Longo dentro do Aprendiz. Vamos voltar ao ar, me conta essa experiência. É assim, o Roberto me convidou para fazer o Aprendiz há uns 8 anos atrás, e nós fizemos 6 aprendizes. Foi muito legal. Aliás, foi ótimo, nos divertimos e aprendemos muito mais do que os aprendizes até. Aí paramos, acho que durante 2 ou 3 anos, né? E agora, em setembro, a gente recomeça com um aprendiz na Rede Record, e para esse recomeço, escolhemos um tema muito interessante, que é Aprendiz o Retorno, porque não só nós estamos retornando, o Roberto, né, principalmente, mas além disso, os aprendizes que foram, os melhores aprendizes que foram demitidos nas todas as sessões anteriores, episódios anteriores, estarão de volta também. Então nós teremos pessoas que já passaram por um crivo de milhares e centenas de milhares de pessoas, portanto são bons, todos eles, né? Agora numa repescagem ou no que a gente chama de uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance e nós achamos que os aprendizes também mereciam. Muito legal, bem sacado mesmo. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal e também falasse um pouco do teu trabalho agora na Grey, quais são os seus objetivos finais, né? Ou seja, e fazer o fechamento. Tá bom, olha, então, nossos objetivos na Grey são provavelmente os objetivos de praticamente todo mundo que trabalha hoje no mercado publicitário e que leva esse assunto a sério, que é exatamente a capacidade de integrar esse universo digital com o universo analógico e o experiencial, podendo oferecer não somente soluções online, mas também soluções on-life, porque isso está cada vez mais uma coisa só. Nós temos que, para isso, sermos mentores e gestores da chamada Big Idea, da grande ideia. Tudo começa a surgir a partir de uma grande ideia, e essa ideia não tem dono, não tem pai, ela surge de qualquer área e tem que ser nutrida por todos eles. Para isso, nós precisamos ter dentro das nossas organizações não apenas bons moços, pessoas extremamente boas em se relacionar, em fazer relações simpáticas com o cliente, porque isso tudo é fundamental, mas mais do que isso, nós precisamos de rebeldes na organização, Tony. Porque se a gente não tiver a capacidade de nutrir rebeldes, nós não teremos big ideas, não teremos inovadores dentro da nossa corporação, e normalmente as áreas de recursos humanos buscam cada vez mais aquela pessoa que tem inteligência emocional, que sabe trabalhar em equipe, né? Que cumpre todas as regras da empresa, que aceita hierarquia, que são fundamentais, nenhuma discussão. Mas se a gente não tiver a capacidade de nutrir rebeldes na organização, nós não faremos essa grande revisão do nosso modelo de negócio, e eu espero que de alguma forma a Grey Brasil possa estar no leading edge, na frente, ou pelo menos buscando estar na frente dessa grande mudança que está ocorrendo. Legal, eu tenho certeza absoluta, Walter. Estamos aqui nesse também retorno, né, do Ed News na TV aqui na OTV. Eu tenho certeza de que você está no caminho absolutamente correto, como sempre esteve, né? Eu acho que o tempo às vezes erra, né? E agora acho que está tão claro, né? Que... Como diria o Papa, reze por mim. Reze por você. Bom, eu estou presenteando também o Walter com a edição do Ed News em revista, que só fala de câncer, está muito legal, bem especial. Eu tenho certeza que ele vai dar uma boa lida e depois fazer um comentário conosco. Vocês também podem aproveitar, até porque é gratuita, as revistas do Ed News não são cobradas, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença aí de todos vocês, agradecer o Walter mais uma vez e vamos esperar o próximo programa. Até lá!